Olá, tudo bem com você? Nós vamos meditar hoje acerca de um tema que é muito complicado. Igreja. Igreja. Você sabe o que é igreja? Apesar de chamarmos um local, um templo, de igreja, nós vemos que esta palavra, originária do grego, significa chamados para fora. Vamos meditar um pouco hoje. Vamos pensar, mas não aquilo que temos já formulado de conceito na nossa mente. Vamos olhar para aquilo que a Bíblia diz. E para isso eu quero ler um versículo que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 11. Diz assim: Ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aqui nós aprendemos que a igreja, ela é governada pelo Espírito Santo de Deus, mas o próprio Deus e Jesus colocam pessoas com dons capacitadas para que possam trabalhar com o povo cristão para que a obra de Deus seja feita. Então nós vamos meditar hoje sobre igreja. Já lemos aqui em Efésios capítulo 11 e no verso 12 diz que Deus levanta essas pessoas para que elas possam equipar, capacitar os membros da igreja para que eles façam o trabalho. Então nós vamos parte por parte, hoje no aprendizado. Fique atento. A primeira coisa que nós vemos ali, que Deus deu uns para serem apóstolos. Esta palavra apóstolo significa enviado, apostoléu. É uma palavra do grego que, quando traduzida para o latim, foi traduzida como uma palavra missionário. É aquele que é enviado ao mundo. Em segundo lugar, o profeta. Há necessidade de haver profecia. Onde não há profecia, o povo se corrompe. A palavra profética, ela vem sempre associada à adoração. Em terceiro lugar, o evangelista. O evangelista é aquele que sai do convívio ali da igreja local e vai evangelizar, ou seja, vai levar o evangelho, as boas notícias, para ganhar outros para Cristo Jesus e trazê-los para congregar, para participar deste corpo, desta igreja local. Em quarto lugar, o pastor. O pastor é aquele que cuida da ovelha, é aquele que cuida da saúde dos membros da igreja local. E em quinto e último lugar, o mestre, o professor, o didata, aquele que traz a instrução, o ensino, a doutrina. É aquele que traz o alimento para os membros da igreja local. Vamos ver isto de uma maneira mais prática. A igreja. A igreja, vamos imaginar esse círculo como sendo um grupo de pessoas, uma igreja local. Na igreja local, o Espírito Santo de Deus deve mover. É o Espírito Santo de Deus quem conduz. É o Espírito Santo de Deus quem traz toda a revelação, quem traz a vida de Cristo para o corpo. Então, o Espírito Santo.
A igreja, ela tem que ser apostólica, ou seja, é uma igreja onde pessoas são treinadas para saírem e irem até outras localidades, irem até onde ainda não existe uma igreja e pregar o evangelho e implantar uma igreja aonde não existe ainda um testemunho cristão em outros países, em outros povos, em outras nações, em outras etnias. Então, o trabalho é cumprir com a grande comissão quando Jesus manda ir e pregar o evangelho a toda criatura. E o próprio Senhor Jesus, ele disse para nós rogarmos, pedirmos com insistência para que Deus envie mais trabalhadores. Esta deve ser uma igreja apostólica. Também a igreja tem que ser profética. A igreja profética é aquela igreja que está diretamente ligada a Deus. E por estar ligado a Deus, recebe a direção, a palavra profética que vem do trono de Deus. Adoração e profecia estão diretamente ligados. A adoração sobe até Deus e Deus envia a palavra profética, a direção. Assim diz o Senhor. Também a igreja, ela tem que ser evangelística. O evangelista é aquele que sai do convívio da igreja local, vai, atravessa a rua, vai até os parentes, vai em outros bairros, em outras cidades próximas e pregam o evangelho, a boa notícia que Jesus Cristo, ele salva, ele liberta, ele cura, Jesus Cristo é poderoso. E aí então outras pessoas reconhecem o senhorio de Jesus, se tornam membros da igreja local. A igreja evangelística sai, prega e traz o pecador a Jesus e para congregar a igreja. Aqui nós vemos exemplos em Atos 13, Atos 16. A igreja também tem que ser pastoral. O pastor, ele cuida, ele traz proteção para as ovelhas, para os membros da igreja local. É aquele que está aliançado com aquele corpo, aquele grupo de pessoas que se reúnem em determinada localidade. E também o ministério, a igreja tem que ser didática, tem que ter ensino, semear as verdades na igreja local. 1 Timóteo, Romanos, também fala sobre isso. O mestre, ele traz o ensino. Qual o ensino? O ensino de Jesus, o ensino da Bíblia. Ele mantém as pessoas aqui conscientes do que Deus quer para a vida delas. Vamos unir tudo isto? É necessário restaurar esses 5 ministérios. Ministério significa serviço. Uma igreja local precisa ter esses 5 ministérios para que haja saúde no corpo de Cristo. Então vamos lá. A igreja, ela tem que ser uma igreja onde o Espírito Santo de Deus, ele move, ele coordena, ele dirige, ele capacita. E ele levanta pessoas. Então a primeira coisa, a igreja tem que ser uma igreja missionária, uma igreja apostólica, uma igreja que sai, que vai até outros povos, levar o evangelho e implantar novas igrejas. A igreja tem que ser profética, estar diretamente ligada a Deus e trazer a palavra de Deus, a revelação de Deus. Deus, ele anuncia tudo aos seus profetas. Esses dizem, assim diz o Senhor. A igreja tem que ser também uma igreja evangelística, uma igreja treinada para sair, os membros saem e pregam o evangelho para outras pessoas, e essas outras pessoas se convertem a Jesus e fazem parte agora desta igreja local. E por
último, nós temos que ter a igreja pastoral, a igreja que cuida dos seus membros, cuida das feridas dos seus membros. E para isso também, dentro da igreja pastoral, o ensino. Geralmente o pastor, ele se torna o mestre, mas pode ser que o pastor cuide somente das ovelhas e tenha o ministério didático, o ministério de ensino. Esta é a igreja. Simples, não é? Mas nós complicamos tudo. Nós buscamos outras maneiras. Hoje existem igrejas para todo tipo de pessoas. Igrejas para surfista, para skatista, para motoqueiro, igreja para quem pensa assim, para quem pensa assado, igrejas. Mas a igreja do Senhor é esta. Eu quero exemplificar tudo isso usando a minha mão, imaginando esses 5 ministérios como os 5 dedos da minha mão. O ministério do apóstolo é aquele que dá sustentação, é aquele que sai, é um missionário que vai pregar em terras distantes. Este dedo é o dedo que aponta o caminho, assim diz o Senhor. É o ministério profético. O ministério evangelístico é aquele que vai mais longe, é aquele que sai das 4 paredes e vai anunciar as boas novas do reino de Deus. Este dedo aqui onde eu tenho aliança é o ministério pastoral, é aquele que está aliançado com a igreja local, é aquele que cuida das ovelhas, pastoreia as ovelhas. E esse dedinho aqui é o ministério didático, o ministério de ensino. Só como exemplo, né, nós usamos para coçar, para limpar ali o nosso ouvido. Então, sendo tipo daquele ministério que traz o ensino para os nossos ouvidos, o ensino verdadeiro, o ensino bíblico. E aí, você compreendeu? Esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta é a igreja que Cristo Jesus deixou, através das Sagradas Escrituras, toda a instrução necessária. Vamos ser igreja? Deus te abençoe.